Há tanta gente guiada por tanta coisa. Esses dias eu vi pessoas guiadas por tanta coisa, por tantas coisas que não levam a lugar nenhum. Que sai de canto algum e leva para lugar nenhum, Cris. Pessoas vazias, perdidas, que tentavam preencher de alguma forma, mas não tinham direção. Josué caminha na direção de Jericó, e quando ele vai chegando na entrada da cidade, alguma coisa aparece para ele. Um anjo vem na sua direção. O anjo está na porta da cidade. Ele, sem saber que era um anjo, ele puxa da espada, anda na direção do anjo, ele não desiste, ele não recua da missão que é estabelecida para ele não volta atrás, ele não foge, porque às vezes a gente recebe algumas missões de Deus, alguns chamados de Deus, às vezes Deus fala para a gente alguma coisa e a gente vai na contramão, a gente dá uma de Jonas. Josué não, ele vai, e ele pergunta, aquele anjo, qual o significado dele estar ali? Ele não paralisa, não para, diante daquilo que Deus já estabeleceu para você, prossegue, conquista, Deus já te deu, vai na força do Senhor. Esse homem vai, e o anjo diz para ele algo maravilhoso. Ele diz: eu sou teu aliado, eu vou diante de você nesta batalha. Deus é lindo, né? Ele sempre vai adiante. Deus está sempre querendo tomar a dianteira. Quando os discípulos estavam lá no barco, quase indo a pique, quase afundando, Jesus já vinha passando, tentando tomar a dianteira, diz o texto de Marcos. Jesus está sempre à frente, Ele sempre vai adiante, Ele sempre vai abrindo o caminho, Ele sempre vai mostrando as dificuldades, Ele sempre passa à nossa frente, porque Ele sabe que se nós andarmos de acordo com os nossos passos, de acordo com a nossa visão, nós vamos errar. Bom é quando a gente anda naquilo que Deus estabelece. Então Deus mandou ali um anjo. Toca aí alguém aí, diga: um anjo de Deus, para ajudar você nas guerras. Não é assim? Às vezes você está carregando um peso, hein? Aí de repente alguém vem e diz assim: eu vou lhe dar uma mãozinha. Você diz: ah, Deus mandou um anjo. Você está numa dificuldade. Sabe, mulher na BR, nada contra, viu? Por favor. O pneu fura. E ela vai trocar o pneu. E pega aqueles macacos. Outro dia o meu pneu furou no shopping. E eu fui trocar o pneu. Irmãos, o macaco do meu carro, o meu carro veio da China, né? Fique rindo não. O macaco é complicado demais, irmão. Eu suei tanto. Eu suei que eu disse: meu amigo, o que é que está acontecendo? Eu vou desidratar aqui por completo, para trocar o pneu. Eu fico imaginando algumas mulheres, né, que são mais delicadas, né, para trocar o pneu. Aí de repente um carro para. Aí alguém desce e troca. Você diz assim: Deus mandou um anjo. Não é? Deus mandou um anjo. Naquela noite densa, você não vê um pé de pessoa, aí aparece alguém, você diz assim: Deus mandou um anjo. Tem situações que a gente pensa que não é um anjo. Outro dia eu estava no interior, numa encruzilhada que eu não sabia para onde dava canto nenhum, tudo escuro. Quando eu olhei, foi um camarada do meu lado já com a enxada na mão e um saco. Aí disse: vai para onde? Quase que eu digo: eu vou na contramão de onde você for. Mas aí ele disse: vai para onde? Eu disse para onde ia. Eu disse: estou querendo pegar a estrada aqui para ir para Panelas. Ele disse: eu vou passar por lá, homem. Eu disse: então entra aí. Ele entrou e me mostrou o caminho. Né? Parece às vezes que não é, mas é. Então ele olhou e viu o anjo. E o anjo disse: eu vou passar à frente.
para lutar a tua guerra. Eu sei que a gente tem conflitos. Eu sei que a gente tem obstáculos na vida que parece uma Jericó. Parece intransponível. Parece que não dá para ser vencido. Mas creia, Deus está mandando o anjo para te dar a resposta. A resposta é: Deus é teu aliado nesta batalha. Operando o Senhor, né? Quem impedirá? Esse homem passa o Jordão. E quando Josué passa o Jordão, o que é estabelecido naquele lugar? Agora começa a fama do Deus daquele povo, a fama do Deus de Israel. Agora todo mundo consegue perceber, todo mundo consegue ver, todo mundo consegue entender aquele Deus que vence grandes desafios. E o desafio agora de Josué é vencer Jericó, entrar em Jericó. E ele está disposto a isso, porque ele tem uma promessa. Quantos têm uma promessa? Amém. Havia uma promessa. A promessa é que ele chegaria em Canaã, mesmo que houvesse obstáculo. Às vezes a gente tem promessas de Deus, promessas que norteiam nossa vida. Bom seria que todas as promessas fossem ditas hoje e se cumprissem no final da noite. Bom é que todas as promessas fossem em linha reta, mas nem sempre é assim. Geralmente, quando você tem uma promessa, ou quando você tem uma bênção que Deus quer derramar sobre a sua vida, às vezes vem algum impedimento. Alguns obstáculos que aparecem no nosso caminho para tentar impedir a bênção são obstáculos colocados por inimigos, mas também tem obstáculos permitidos por Deus, ou que Deus mesmo estabelece para saber onde está o meu e o teu coração, para saber aonde está a nossa confiança, para saber o que nós verdadeiramente queremos. Porque há muita gente que começa a caminhar com Deus, mas quando o primeiro obstáculo vem, já começa a ir na contramão do que Deus ordenou. Esse homem sabia que até chegar na terra prometida, por tudo que já tinha vivido lá atrás, ele sabia que não seria fácil. Porque eles vieram no deserto. Irmãos, deserto não é terra fácil, mas é terra de provisão. Porque era no deserto que Deus mandava o maná. Era no deserto que Deus mandava a codorniza. Era no deserto que tinha nuvem. Era no deserto que tinha coluna de fogo. Ou seja, se você está passando por algum deserto, o Senhor vai te mandando a provisão. Mas o seu destino não é o deserto. Porque Deus não criou nenhum de nós para viver uma vida de sofrimento. Deus não criou nenhum de nós para estar toda hora passando por problemas. Não, alguns problemas vão chegar, é verdade. Davi diz: como cresceram meus inimigos, muitos são os meus adversários. Então, parece que às vezes eles vêm numa escala, numa proporção grande, mas vai parar. Tem que parar, porque Deus vai à nossa frente, Ele é o nosso aliado. Então Josué sabia que passaria por obstáculos. E obstáculos são coisas que a gente passa. Mas ele tem uma finalidade. Qual é a finalidade do obstáculo na tua casa, no teu trabalho, na tua vida emocional, na tua vida financeira, na tua vida física, espiritual? Qual é o papel do obstáculo? O obstáculo vem para minar a tua força, ou para minar a tua fé, te trazer incredulidade, começar você questionar o que Deus pode estabelecer na tua vida, te paralisar. Quantos obstáculos não vêm para tentar paralisar a gente, para tentar roubar a nossa força?
A gente vai entrando no desânimo, a gente vai começando a adiar aquilo que Deus tinha para a gente vai deixando de acreditar. Quantas pessoas deixaram de orar porque já oraram tanto tempo e disseram, nada aconteceu, então como é que eu vou continuar orando por isso? E aí o tempo passa a ser um obstáculo para impedir você de chegar onde Deus quer. Os obstáculos, ele vem para roubar, distrair o que Deus tem para fazer na tua vida. Ele vem tentando, e é sempre na caminhada, né? Para que a gente não chegue no objetivo final. Existem obstáculos, irmãos, que não são as trevas que colocam. É Deus. Mas Deus, quando coloca um obstáculo, ele tem uma finalidade. A finalidade não é me paralisar. A finalidade não é paralisar você. Sabe, criança, quando está aprendendo a andar, papai e mamãe sabe, embora seja de primeira viagem, tem hora que tem que deixar bater com o bumbum no chão. Tem hora que ele está engateando e tem que deixar ele sentar, ele cair. Mas é para fortalecer. Não é para destruir. É para que ele crie agora uma casca. É para que ele possa mudar de estágio. É para que ele perceba que ele pode avançar mais. Então o obstáculo de Deus, ele tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Fortalecer a minha e a tua conquista. Para que a gente perceba o que conquistou. Quando você vê alguém que construiu a sua própria casa, que colocou tijolo, que sonhou, que juntou, sabe, o pão nosso de cada dia, o dinheirinho ali, buscou um pedaço ali, fez aquilo. Quando ele vê a casa pronta, ele olha para ela. Meu Deus, os primeiros dias aqui da igreja. E quando ela começou a ficar nessa forma, que não é o ideal, porque Deus vai nos dar o nosso templo. Amém? Mas eu olhava e eu dizia, Jesus, Tu és maravilhoso. Isso vem para nos fortalecer. O treinamento é árduo, mas quando você rompe a linha de chegada, né? Você diz, valeu a pena ter treinado. Valeu a pena, foi difícil, foi duro, mas eu conquistei. Então, esse obstáculo vem para nos fortalecer. Os obstáculos que aparecem na nossa vida como cristão, ele vem com a finalidade de nos tornar dependente. Porque se tem uma coisa que a gente quer, irmãos, é ser independente. O que aconteceu no Éden? Independência. O que aconteceu com alguns grandes homens de Deus? Independência. Porque Deus fala para Samuel, foi a mim que rejeitaram, porque o povo estava querendo ser independente. O que causa mais brigas dentro de uma família, num relacionamento conjugal? Independência. A gente tem dentro de nós esse desejo, sabe, de querer ser independente, de resolver, do nosso jeito é melhor, da nossa forma é melhor. E às vezes é preciso que venha uma situação assim, para a gente começar a ser dependente. Aí o Senhor pega o povo e usa uma estratégia doida para derrubar a muralha. Porque para derrubar uma muralha daquela eu queria um trator. Sabe, eu queria alguma coisa que fosse lá, um martelete bem forte para derrubar a muralha. O Senhor diz assim, você vai ter que depender de mim. E o que é que ele faz? Arrodeia a cidade. Agora, arrodear a cidade, talvez para você,
olhando desse ângulo, seja só, dá uma volta. Mas deixa eu dizer para você, eu não sei aqui quem já serviu o quartel, mas o quartel tem uma marcha de 12 quilômetros, 24, 32, 64. Eu já fiz elas. A marcha de 32 quilômetros, irmãos, é terrível. Imagine você andar 32 quilômetros com mochila nas costas, pá, picareta, fuzil, né? 32. Alguns historiadores dizem que a cidade de Jericó tinha aproximadamente 32 quilômetros. Ou seja, todo dia, durante 6 dias, eles deram uma volta, 32 quilômetros. Será que cansaram? Será que ficaram fracos? Fadigados? Como guerrear assim? É porque a força do Senhor se manifesta na minha e na tua fraqueza. E a nossa fraqueza recebe um nome chamado dependência. Josué tinha um território para conquistar. Todos nós temos um território existencial para conquistar. Todos nós temos alguma coisa para conquistar. Mas geralmente quando a gente está diante de uma conquista, conquista é algo que traz obstáculo. Conquista é algo que traz inimigo. Você pode estar junto de pessoas que te amam, mas quando você fala de uma conquista, alguém já dá um passo para trás. Já tem aquele que vai ser pessimista. Tu vai abrir um negócio, é? Rapaz, e tu tem habilidade para isso? Rapaz, tu já viu quantos abriram? Tu sabe quantas pessoas trabalham nesse ramo? E a clientela? Tu vai ter mesmo... Sempre tem alguém. Sempre a gente vai ter obstáculos. Vou estudar para concurso. Tu já viu quantas vagas tem? Sabe quantas pessoas tem inscrita? Rapaz, tem gente que faz cursinho. Tem gente que veio de um colégio muito bom. Pronto. É os matadores de sonho, né? Colocam obstáculos. Se existe uma coisa que sempre irá trazer conflitos, é conquista de território. Quando eu e você temos um território para conquistar, vai trazer conflitos. Quantos conflitos nós não temos como igreja? Porque queremos alcançar alguma coisa. Será que vai? São conflitos que vão aparecendo, são guerras, inimigos de dentro, inimigos de fora, porque não deseja que a gente conquiste o território. Entrar em Jericó não era simplesmente uma passagem para Canaã, mas era se posicionar dizendo, eu vim para a guerra. Significava dizer, eu estou para a batalha. Quando você ora, quando você jejuma, quando você vai ao culto, quando você se posiciona, quando você diz assim, eu sirvo a um Deus vivo, pode ter, sabe, o apetite do mundo como for, pode ter proposta como for, e você se posiciona ali e diz assim, eu vou servir a Deus. Entrar em Jericó. Quando as propostas vêm, eu conversava com um irmão, e uma pessoa fez uma proposta para ele, uma mulher, e ele disse, eu sou casado, bem casado. Se posicionar, não temer o inimigo, não perder o foco, porque tudo nos distrai. É muito fácil a gente se distrair. Eu lembro de uma cena do filme de Robin Hood, que o menino vai dar uma flechada e ele toca no menino, o menino erra e todo mundo ri. E ele é o melhor arqueiro, e quando ele vai fazer, e ele está lá para acertar, a moça vem e só faz um ventinho perto dele e ele erra a flecha. Um ventinho. Distraiu ele. A gente se distrai com tanta coisa. Olha que coisa.
Havia uma conquista, irmãos. Eu entendo que há uma conquista para nós. Deus é sempre, para mim, o Deus que tem algo para nos dar. Deus, para mim, é um Deus que tem sempre, sabe, portas abertas, conquistas para o nosso coração. Mas eu e você vamos precisar pagar um preço para essa conquista. E o nome deste preço, ou pelo menos uma das coisas, se chama dependência. Depender não é fácil. A minha esposa, por exemplo, ninguém coloca colírio nos olhos dela. Nada nos olhos. Não tem quem consiga maquiar a pastora, colocando, rímel, o nome? Não bota nada. Ela não consegue, é dela. Às vezes eu brinco com ela em casa, porque eu vou dar alguma coisa na boca dela, ela pega. É dela. É difícil, irmãos. Eu tenho dificuldades. Hoje menos. Mas eu não sei se isso acontece ou você conhece alguém que para conseguir depender do outro, esperar pelo outro, tem um problema. A gente precisa aprender a depender. Depender do outro, para alguns é terrível. Vocês conhecem minha mãe? E para ela é terrível. Nós acostumamos a entrar nessa roda viva que a gente já não consegue mais depender. Esse homem, esse grande líder, chamado Josué, um homem notável. E a Bíblia fala de grandes homens notáveis. Pagavam um preço para não perder o foco, para entender o que Deus estava falando. E um dos preços é dependência. A diferença de Davi para Saul é essa. Davi era dependente. Saul não. Ele queria os benefícios do que poderia conquistar. Há um preço a ser pago, irmãos. Há um preço. Deus quer libertar a mim e a você, sabe, de alguns cativeiros que a gente vive, mas tem um preço para ser pago. E esse preço é espiritual. É fazer a glória de Deus ser manifesta na nossa vida. É as pessoas perceber o Deus vivo na nossa vida. É as pessoas perceber que o nosso coração é aquecido por Deus, que nós não vamos retroceder de jeito nenhum e nós vamos entender que Deus vai nos dar a vitória. Isso é lindo, porque este homem é tocado por Deus e ele vai para as conquistas de Deus na sua vida. 40 anos. Talvez muita gente aqui não tenha 40 anos. 40 anos ele esperava para entrar em Canaã. Ouvindo histórias. Nutrindo no coração. Mas tomando posse da promessa. Tome posse da promessa. Creia na promessa. Ele sabia que um dia ele ia sorrir. Ele sabia que um dia ele ia pisar na terra prometida. Ele sabia que o que Deus prometeu iria se cumprir. E esse homem caminhou na direção do que Deus havia estabelecido. Não desista não, continua caminhando. Continua orando pela tua casa. Continua orando pelos teus filhos. Continua orando pelo teu marido. Continua orando pelos teus pais. Continua orando pela tua mulher. Continua orando pela tua vida emocional. Continua orando pela tua vida financeira. Creia, Deus vai mudar o quadro. Deus muda o quadro. Deus muda o quadro. Deus muda o quadro. Vai orando.
Sabe, vai orando para que Deus mude o quadro da nação, vai orando pedindo a Deus um milagre, seja ele espiritual, seja ele físico, começa a orar, porque Deus vai mudar o quadro. Continua, não perca a promessa de vista, acredite, porque Deus vai derramar a bênção sobre você. Esse homem entendia que ele um dia colocava o pé lá. Só que no meio do caminho, o que é que surge? Uma muralha. Entre a terra de Canaã e Josué, tem uma muralha. Parece que a muralha vem para zombar da tua esperança, né? Parece que a muralha vem para botar um ponto final na nossa perseverança. Porque é preciso perseverar. Temos que perseverar. Porque quando a gente persevera, o Senhor se manifesta. Deus aparece para o seu servo. Percebe o que está acontecendo. E diz para ele: Josué, manda o povo marchar contra a muralha. Marcha contra o impedimento. Como é que eu marcho contra o impedimento hoje? Me consagrando. Como é que eu marcho contra o impedimento hoje? Lendo a palavra, meditando nela. Como é que eu marcho hoje contra o impedimento? Joelho no chão, irmãos. Eu acho lindo porque os antigos diziam: põe a boca no pó e o joelho no chão. A gente não escuta muito isso hoje, porque hoje é o tempo de ministrar só o que se vai conquistar, e de uma forma de conquistar é do homem para o homem mesmo. Mas a forma é em Deus. Tem um território para ser conquistado, tem que ser em Deus. Esse homem viajou 40 anos no deserto. Ele viu o povo sofrer. Mas agora ele está chegando a Canaã. Só que tem uma muralha para ser vencida. A muralha aí? Tem algum impedimento? Tem alguma coisa que está roubando teu sono? Tem alguma coisa que está trazendo desconforto? Tem algo que ainda não foi resolvido, precisa ser resolvido? Tira a muralha, porque tem uma promessa de Deus. Você vai entrar na terra. Há um tempo novo de Deus para você. No deserto tinha maná, mas no tempo novo de Deus agora tem frutos. Porque Canaã é terra de frutos. É terra de frutos abundante. É terra do sobrenatural de Deus. E toda vez que a gente está perto do sobrenatural de Deus, do impossível de Deus, parece que as lutas ficam maiores. Parece que a gente olha para um lado, olha para o outro, diz assim: só acontece na vida dele, só acontece na vida dela. Deus me abandonou, porque nada acontece comigo. Eu só vou para trás, enquanto todo mundo está indo para frente. Não, queridos. É porque quando está mais perto, o inimigo, sabe? Ele vem com toda a força. Mas se você continuar firme, perseverante, firme, abundante na obra do Senhor, você vai comer do melhor desta terra. Deus vai te dar a bênção. Porque Deus é o Deus da vida abundante. Então há frutos de Deus para os que perseveram na sua presença. Olha para alguém, por favor, e diz para ela: Deus tem um novo tempo para você. Continua dependente, né? Amém? Precisamos viver na dependência de Deus. Depender é fácil? Não. Não é fácil. Olha o adolescente. Vai chegando na adolescência e eles acham que já sabem mais que os pais. A idade aumenta um pouquinho e eles têm certeza que sabem.
E você também foi assim. Não é? E aí, querem resolver tudo do jeito deles, da forma deles, do entendimento deles. É impressionante que eu pego o celular e digo assim: filho, como é que é isso aqui? Ele pega o celular, faz assim, diz pronto. Eu disse: não, eu quero saber. Ah, e pesquisa, painho. Estuda isso aí. Oxe, é muito fácil. Né? Eles sabem. E você fica ali, meu Deus, Jesus, porque tem que depender. Depender nunca é fácil. Imagina, 32 quilômetros para ser percorrido em silêncio por 6 dias. Talvez era para não murmurar. Porque se sou eu, 32 quilômetros todo dia, falando, eu já tinha murmurado no primeiro. 6 dias, 32 km, marchando. E sabe o que é incrível? É que eles olham para a muralha e nada aconteceu. Eu estou marchando, nada aconteceu. Eu estou orando, nada aconteceu. Eu estou chorando, nada aconteceu. Eu estou fazendo um voto, nada aconteceu. Eu estou lendo a Bíblia, nada aconteceu. Eu estou clamando, nada aconteceu. Eu estou num grupo pequeno, nada aconteceu. Eu estou no ministério, nada aconteceu. Eu não perco um culto. Nada aconteceu. Ei, talvez não aconteceu aos seus olhos nus, talvez não aconteceu aos olhos humanos, mas tenha certeza, a base está sendo comprometida, tenha certeza, está tendo fissura nessa muralha, tenha certeza, os alicerces estão começando agora a implodir, vai cair. Vai cair, essa muralha vai cair, Deus vai te dar a vitória, vai cair a muralha, continua orando, Deus vai te dar a vitória, você ainda vai entrar ali com teu esposo convertido, você ainda vai entrar por ali, teus filhos, servindo ao Senhor Jesus, correndo, indo para o encontro, participando de um pequeno grupo, você ainda vai dar testemunho dizendo: Deus abriu uma porta para mim de livramento. Hoje eu estou bem sucedido, hoje eu estou bem sucedida. A bênção de Deus está estendida em todas as áreas da minha vida. Eu estou vendo um milagre acontecendo. Deus restaurou, sabe, o meu casamento. Deus trouxe justiça sobre a minha vida. Eu era caluniado, caluniada. Estavam tentando me colocar para fora da empresa, mas eu fui promovido. Olha como Deus faz, né? Deus é o Deus que restaura. Se tem uma muralha aí, creia, ela vai cair. E Deus vai te dar a vitória. Todo impedimento da sua vida vai cair. 32 quilômetros marchando. 32 quilômetros caminhando. Mas não caminha só por caminhar, não. Não ora só por orar, não. Não chora só por chorar, não. Não abre a Bíblia só por abrir, não. Creia. Faça declarações proféticas. Comece a declarar e declarar. Eu vi a declaração na internet de um pastor. Esse homem foi travesti. Esse homem ia até para a festa da igreja. A mãe dele convidou ele e ele ia totalmente de mulher. E a mãe dizia assim: esse é meu filho, é uma bênção. E orava por ele, dizia isso e falava para ele. Sabe o que aconteceu? Ele se converteu. Voltou à sua origem.
E hoje ele dá testemunho e prega sobre isso. Você abre a internet, está lá. Quantas vezes, irmãos, eu via Paulo Hortêncio pai, quem foi de lá sabe, dizia assim, meus filhos são uma bênção. Eu olhava para o lado e eu dizia, ele está falando de Paulinho não, né? Eu cresci com um cara. Eu dizia, Paulinho era virado, irmão. Pergunta a ele, que ele conta o testemunho dele. Umas drogas, uma vida complicada. Ó, ele tinha uma chave mestre, que ele abria os carros dos irmãos que iam para o culto. Pegava o carro, ia passear, e antes de acabar o culto, ele botava o carro lá. Tem noção? E pastor Paulo Hortêncio declarando, meu filho é uma benção. E hoje está lá, o bispo Paulo Hortêncio, filho, servindo ao Senhor Jesus. Nós precisamos fazer declarações. Declare sobre a sua casa. Declare sobre sua família. Porque tem gente que abre a boca e diz assim, eu tenho cafofo. Eu tenho um casebre. Eu tenho, sabe, um negócio aí. É meu cururu. Não, irmãos. Isso não é declaração, não. Isso é atrair maldição para si. Começa a declarar as bênçãos de Deus. Meus filhos são os melhores. Meu relacionamento é uma bênção. Sabe, começa a trazer, a declarar as bênçãos, as maravilhas, porque a boca fala do que está cheio o coração, e eu começo agora a trazer, porque tudo que o homem imagina em sua alma, assim é. Eu começo a glorificar o nome do Senhor. Eu imagino Josué caminhando, dizendo, Deus vai derrubar a muralha, Deus vai derrubar a muralha, ela vai cair, ela vai cair, ela vai cair. Enquanto ele marchava, ele decretava. Enquanto ele marchava, ele profetizava. Enquanto ele marchava, ele começava a ter visões. Porque o quadro vai ficando ruim diante da gente e a gente vai desistindo. O quadro vai ficando ruim. Eu lembro que meu quadro ficou tão ruim que eu disse, Deus, risque meu nome do livro da vida. Olha que coisa louca. Porque não dá não, eu estou orando, não estou vendo nada acontecendo, minha mãe está de mal a pior. Cada dia mais embriagada, cada dia mais perdida. Aí veio um câncer linfático. Aí o médico diz, 3 meses, fica com ela aí, de 3 a 6, porque depois disso, partiu. Aí Deus diz, a muralha vai cair. Cura ela do câncer. Quem não tinha pulmão, fica com um pulmão melhor do que de bebê. Fumante desde os 9 anos de idade, eu acho que uma interrogação lá. Tem um pulmão de criança. Deus restaurou, livrou do câncer, não fez nem químio. Deus a curou, salvou. E o que era 6 meses faz mais de 20 anos. Irmãos, a gente continua orando, crendo, colocando a mão e dizendo, Deus vai curar. Deus estabeleceu um milagre. Nós precisamos declarar as bênçãos do Senhor. Começa a declarar a restauração da tua casa. Começa a restaurar, declara a restauração do seu coração. Porque o Senhor vai fazer milagres. Amém. Declarar, sabe o que é? Confiar. Quando eu declaro, eu confio. Quando eu declaro, eu começo agora a me posicionar. Quando eu declaro, eu me comprometo. Quando você diz assim, eu vou, você está se comprometendo. Então se comprometa pela tua causa. Não faça de conta que se compromete, se comprometa. Confia. Porque Deus vai fazer um milagre. Amém? Quem confia faz isso. Quem confia persevera. Você lembra de Jó? Falas como uma louca. Ainda que ele me mate, eu confio nele. Perseverança. Confiança.
esperança. O avião passando por uma turbulência. Cai, mas não cai. Todo mundo apavorado. E o menino brincando de videogame. Indo. De cinto. Alguém se desespera e diz: ô menino, presta atenção. O avião vai cair. E tu estás assim. Ele diz: vai não, cair não. Vai cair sim, rapaz. Você não está vendo? Até as máscaras estão caindo. Bota um. Ele disse: vai cair não. Que certeza você tem que ele não vai cair? Meu pai é o piloto. Quem comanda o avião é papai. Confia. Confia. Porque Deus vai nos dar a vitória. Confiar é o que Josué faz no capítulo 5. É descalçar os pés, sabe? É saber que Deus é o Deus que vai botar a estrada embaixo. O tempo é esse, porque às vezes a gente está tanto tempo dentro da igreja, a gente já viu tanta coisa, mas a gente começou a desconfiar. É hora de confiar. É tempo de confiar. Porque Deus vai fazer milagre. Deus tem preparado algo novo para nós. Fica de pé. O Senhor olha para o profeta. E o profeta de hoje sou eu, é você. A profetisa de hoje é você. Deus olha e dá uma missão. Deus olha olho nos olhos, olho no olho. E parece que Deus olha como alguém que olha e diz assim: anda, prossegue. Porque ele olha para Josué e diz: Josué, arrodeia a cidade. Eu disse: Deus, arrodear a cidade, 32 quilômetros. Eu disse: Deus, arrodear a cidade. O que o Senhor queria com essa estratégia? E Deus brada ao meu coração e brada para o teu: envolva tudo que eu tenho para te dar como conquista. Tudo que você quer conquistar, envolva o Senhor. Tudo que você quer conquistar, coloca diante de Deus. Declara, demarca o território. É aqui a minha conquista. Este lugar é o lugar da minha habitação. Este lugar é o lugar que Deus me deu. Aqui está o meu Hebron. Aqui está a minha Canaã. Aqui é o lugar da bênção. É onde Deus vai manifestar um milagre. Arrodeia, não deixa espaço para o inimigo. Ninguém entra, ninguém sai, até o poder de Deus chegar. Porque quando o poder de Deus chega, as muralhas caem. E agora todo mundo entra, cada um em frente de onde está. É hora de você entrar. É hora de você conquistar. É hora do poder de Deus se manifestar na sua vida. É hora do milagre acontecer. Não tem explicação. É simplesmente depender. Porque Deus vai derrubar esta muralha. Fechem os olhos. A ordem do Senhor para Josué foi: arrodeia a cidade. 6 dias calado, só rodeia. Coloca os sacerdotes na frente, cada um com um chifre de carneiro, ou seja, cada um com um chofar. E no 7º dia, eles tocarão o chofar por 7 vezes. A gente sabe que 7 na cultura hebraica é um número que anuncia completude. É um número completo, é um número perfeito.
mas ele também anuncia algo para nós aqui. Ele anuncia a palavra de Deus empenhada: vai cair. Quando você adora, quando você toca o chofar, o inimigo bate em retirada, a muralha tem que cair. Deus começa a estabelecer algo novo. O chofar era um instrumento usado, chamando Deus para a guerra. Quando você adora, quando você louva, você também chama Deus para a sua guerra. Deus começa agora a guerrear a tua batalha. Deus começa agora a destruir os teus inimigos. Deus começa agora a abrir um novo tempo, um novo caminho. Deus tira o impedimento. Deus faz a promessa ficar ávida. Deus começa agora a trazer a pungência para o seu coração. Deus começa a te trazer a certeza da vitória. Quando você adora, quando você louva, está sofrendo, começa a louvar. Tem muralha, começa a louvar. Tem impedimento, começa a louvar. O coração só consegue ver crítica, começa a louvar. Está questionando tudo e não consegue mais perceber o milagre de Deus, ficou insensível, começa a louvar. Porque o louvor liberta. Quando Paulo e Silas louvavam, as cadeias se romperam. Quando Davi tocava a harpa, o espírito mau saía de Saul. É louvando, é adorando. Deus habita em meio a louvores. Quando eu louvo, quando eu toco o chofar, eu atraio o Senhor para as minhas guerras. Eu digo: Deus, vem à frente. Eu não posso, eu não venço, eu não consigo derrubar essa muralha, mas o Senhor consegue. E quando você abre a boca, aí vem o roacho de Deus, aí vem a glória de Deus. Deus começa agora a declarar a bênção. Aquilo que estava tão difícil, a missão que era tão cansativa, agora se torna na conquista de Deus para a minha vida e para a tua vida. Creia, você está vencendo. Talvez você não veja, mas você está vencendo. Talvez você não sinta, mas a muralha está ruindo. Talvez você não escute o estrondo, mas a terra está mexendo. A estrutura está caindo. Adore. 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 Crie um ambiente da presença de Deus na sua vida, no teu quarto, na tua casa, no teu carro, na tua empresa, no teu trabalho. Adora. Quando você adora, Deus atrai a bênção. Enquanto você adora, Deus coloca Jericó em tuas mãos. Ela já é tua, Deus já declarou. Adora. Ora a Deus. Não ora com desespero. Ora com gratidão, agradece pela bênção, pelo livramento. Faz um propósito de jejuar diante dele, crendo na salvação de toda a tua casa ainda este ano. Creia na multiplicação do teu pequeno grupo. Creia que Deus vai derramar a bênção financeira para você, porque Deus ama quando você está feliz. Adora. Não vai tentando vencer com as estratégias humanas, não. Não é na arma, não é na espada, não é na flecha. É com o chofar. É com as armas loucas de Deus. É com pedrinha e funda. É com cajado. É com lama no olho. É tomando banho em rio que não é tão limpo. É a estratégia de Deus. É com um galho de amendoeira. Mas é Deus que está fazendo. É Deus que está aí na frente da tua batalha.
Se você quer vitória, eu sugiro que você deixe Deus tomar a frente da batalha. Eu sugiro que você declare para Deus: Deus, eu não tenho condições. Com facilidade eu me desvio do propósito, Deus. Com facilidade eu vou na contramão de tudo. Com facilidade eu fico olhando os muros e acho que é impossível ser vencido. Com facilidade eu temo meus opositores. Mas eu quero te colocar à frente. Eu não quero ir nas minhas técnicas humanas. Eu não quero ir nas minhas estratégias. Eu quero simplesmente te colocar à frente e ter a certeza que o Senhor vai agir. Espera em Deus, confia nele, assim como a corça anseia pelas águas. Faz com que tua alma anseie pelo Deus vivo, porque Ele se levantará, certamente Ele se levantará e trará vitória, dará no queixo do teu inimigo e vai trazer a conquista em tuas mãos. O plano de Deus pode ser simples, a arma de Deus pode ser simples, mas confia, porque Deus vai te dar a vitória, Deus vai te dar a promessa, Deus vai te dar a bênção, Deus vai restaurar aquilo que você achava que não tinha solução. Deus está dando solução para você. Aquilo que você achava que já não era mais conquista, era impossível, o Deus do impossível é o teu aliado. Ele vai te dar a bênção. Pai, eu quero colocar diante do Senhor cada pessoa que está aqui. Eu quero colocar diante do Senhor cada família aqui representada, aqueles que estão assistindo agora remotamente. Meu Deus, aonde chegar esta mensagem, que ela possa encontrar esse coração fértil, e que esta pessoa possa confiar em Ti, que ela não tenha medo, não se apavore, que não paralise, mas que caminhe, que arrudeie, mesmo cansado, porque quando nós cansamos, nós nos colocamos como dependentes. O inimigo pensa que vai nos destruir, Pai, quando a gente está cansado, mas é no nosso cansaço que o poder do Senhor se manifesta. O Senhor se manifesta quando a gente fica dependente, e nós estamos aqui para depender de Ti. Espírito Santo de Deus, faz como Tu queres, na hora que Tu queres, do jeito que Tu queres. Nós tomamos posse da vitória. Aos olhos da fé nós já vemos essa muralha caindo, esse impedimento caindo, e glorificamos o Teu nome, porque sabemos que o Senhor é o Deus que nos dá a vitória. Te louvamos, te agradecemos, muito obrigado, aleluia, glória a Deus. Dá um aplauso a esse Deus maravilhoso.